Pessoal, estão me ouvindo? Tinha dado uma travada aí, né? Tá, beleza. Colocaram o presente aí na, no chat? Oi, tô aí, né? Mostrou aqui agora que eu tinha saído da reunião, mas não saí não, tô aqui, pô. Maravilha. Ótimo. Então vai lá. Para quem tá chegando agora, lembra de pôr presença lá no chat, tá? Pessoal, para a gente dar seguimento no nosso estudo e partir então para a penúltima aula, é isso mesmo. Para a penúltima aula sobre direito dos tratados, né? Hoje nós vamos estudar o tema referente à entrada em vigor e aplicação dos tratados. Depois nós vamos falar ainda de ingresso no tratado mediante adesão, né? E mais algum teminha ou outro referente a essa temática da vigência do tratado. Bom, espero que você tenha recebido o material lá. Peço desculpa até que hoje eu liberei um pouco mais tarde, mas daí já liberei da aula seguinte também. Então, compensei o atraso de hoje com o adianto de sexta, né? Então, veja, quando nós falamos em entrada em vigor dos tratados e eventual aplicação provisória, nós temos que ter em mente o seguinte: nem sempre a entrada em vigor de um tratado internacional ela é imediata, né? Pode acontecer de que haja uma na negociação, no momento de fazer aquele texto final do tratado, no momento lá da negociação, é possível que haja o acordo para uma regra diferenciada da entrada em vigor do tratado. Então, nós temos lá o artigo 24, parágrafo 1º da Convenção de Viena, que estabelece o seguinte, ó, um tratado entra em vigor na forma e na data previstas no tratado ou acordadas pelos estados negociadores. Então, essa é uma regra primária, por assim dizer. Porque lembra quando nós estudamos a Convenção de Viena, nós percebemos que ela tem aplicação supletiva. Então, a primeira fonte que eu vou buscar com relação à entrada em vigor dos tratados é o próprio tratado que está sendo elaborado. Se no texto daquele tratado existe uma regra de entrada em vigor, essa regra prevalece. Por exemplo, vou usar a própria Convenção de Viena como exemplo. Quando ela foi elaborada, foi estabelecida uma regra de que ela entraria em vigor após 35 ratificações. Falei isso já em encontros pretéritos. Após a 35ª ratificação, que a Convenção de Viena efetivamente entrou em vigor, com toda a sua força. Agora, se o tratado nada disser, nós temos que buscar daí a aplicação supletiva da Convenção de Viena, que está lá assim, ó. O tratado somente entrará em vigor assim que o consentimento e obrigar-se pelo mesmo, quer dizer, a ratificação, tiver sido manifestado por todos os estados negociadores. Então, não tive tempo de ler, mas vamos lá.
Pessoal, eu estou vendo que tem 24 pessoas na aula e 17 só marcada a presença no chat. Confere lá para depois não dar zica. Mas o que eu quero, então, repetir com vocês é o seguinte. A regra de entrada em vigor do tratado geralmente está prevista no próprio documento que se está criando. Dei o exemplo da Convenção de Viena. Estabeleceu o mínimo de 35 ratificações. Vejam, eram 110 estados participantes. Então, ela estabeleceu ali mais ou menos 1/3, não é, de ratificações para poder entrar em vigor. Pois bem, não havendo esse tipo de regra, ou seja, no silêncio do tratado quanto à sua entrada em vigor, nós aplicamos daí supletivamente o artigo 24, parágrafo 2º da Convenção de Viena, que estabelece então daí a ratificação por todos os estados partes. Certo? Maravilha. Então nós temos aí uma relação de unanimidade, né? Sem a qual o tratado não entraria em vigor. Então, uma outra situação que nós podemos ver é essa do parágrafo 20, do artigo 24, parágrafo 3º, né? Quer dizer o quê? Conforme cada estado vai ratificando, vai apresentando sua carta de ratificação, matéria do último encontro, o tratado passa a entrar em vigor para aquele estado ratificante. Então, nós temos aí uma vigência escalonada do tratado, que ele vai começando a entrar em vigor paulatinamente, conforme cada ratificação. Isso só é possível nos tratados multilaterais, claro, porque nos tratados bilaterais eu preciso da ratificação dos dois envolvidos, e a partir de então o tratado passa a ter vigor, passa a entrar em vigor. Não deu tempo de eu clicar aqui. Pede para a Jéssica falar de novo para entrar aí que eu já clico. Perdão. Muito bom. Agora, o que nós não podemos confundir, turma, é a entrada em vigor, né? Tá aí no materialzinho, com aplicação efetiva. Porque, eventualmente, é possível que algumas partes do tratado já tenham aplicação antes mesmo da sua entrada em vigor por completo, né? Então, o que acontece? Dependendo do conteúdo do tratado, da circunstância que envolve a elaboração do tratado, é possível uma execução ou um vigor provisório desse tratado, tá? No sentido de que se adianta, agora sim, no sentido que se adianta, não é, a aplicação do tratado, para que ele venha então a surtir alguns de seus efeitos, tá? É claro que a vigência do tratado internacional ele tem como efeito, não é, o efeito ex tunc, a vigência ex nunc, para frente ou em momento pró-futuro. Raríssimas ocasiões os tratados têm efeitos ex tunc, para atingir fatos passados. Dou como exemplo a criação dos tribunais de exceção, que, embora sejam muito raros, ainda existem alguns em atividade, né? Como, por exemplo, o Tribunal de Ruanda ou o Tribunal da Iugoslávia. São documentos internacionais que retroagiram no tempo para atingir aqueles fatos, não é, aqueles crimes contra a humanidade praticados nesses dois países. Mas a regra é que a vigência do tratado seja ex nunc, ou pró-futuro. Tá, beleza. Com relação à aplicação provisória, né, tá aqui no artigo 25, parágrafo 10, alíneas A e B.
da Convenção de Viena. Permite-se, então, uma aplicação anterior, uma aplicação provisória, que acontece antes mesmo do tratado atingir o quórum necessário para entrar em vigor. Assim sendo, essa aplicação tem lá uma explicação doutrinária, não é? Torna-se necessária em virtude da urgência, discricionariamente apreciada pelos negociadores. Mas o processo continua a ser o mesmo, o processo longo, com expressão após a assinatura do consentimento estatal em vincular-se. O que quer dizer essa pequena citação doutrinária? É que, dadas as circunstâncias do caso, é possível, então, que os estados acordem uma aplicação provisória do tratado, enquanto não se atinge o quórum de ratificações para sua entrada em vigor definitiva. Só que o doutrinador aqui, o Francisco Rezec, ele bem explica que isso não quer dizer que nós mudamos o rito de elaboração do tratado, né? Se o tratado é em forma solene, significa que, ainda assim, mesmo com a entrada em vigor provisória do tratado, uma aplicação provisória, é necessário que, ainda assim, se façam as ratificações, não é? E se cumpra todo o rito pré-estabelecido para a elaboração do tratado. Aqui nós estamos simplesmente adiantando alguns efeitos do documento, adiantando algumas cláusulas do documento, mas isso não despreza todas as formalidades que são necessárias para a sua devida elaboração, tá? Maravilha. Pessoal, até aqui tudo em ordem? Tá, beleza. Eu vou reforçar então o convite para quem chegou um pouquinho depois do início, para que marque sua presença aqui no local apropriado, para que depois a gente não precise ficar revendo aí presença, tá? Ótimo. Bom, então esse tratado que foi elaborado, que entrou em vigor, provisória ou completamente, agora ele precisa também de uma próxima formalidade, por assim dizer, que é a formalidade do registro e publicidade dos tratados internacionais, tá? Eu estava revisando o material, eu reparei que tem vários errinhos de digitação, tá? Que passou em branco. Eu peço perdão, mas dá para entender, você não vai perder nada do raciocínio do que foi colocado aí. E além disso, eu não sei se vocês perceberam a novidade, eu pus também o arquivo em Word da aula, tá? Para quem quer ir acompanhando no notebook aí, pode ir completando alguma coisa que for dito aqui para complementar o material. E além disso, eu vou fazer essa mesma coisa com as aulas que já foram. Vou complementar, vou voltar lá e colocar o arquivo em Word também, editável, né? Caso quem queira utilizar. Beleza. Bom, feita essa pequena observação, nós estamos falando agora do registro e da publicidade dos tratados. Pessoal, todo tratado internacional celebrado por Estado que seja parte da ONU, quer dizer, quase que a totalidade dos países do mundo, né? Tem alguns ainda que não fazem parte da ONU, mas a imensa maioria já faz. Então, todos os tratados celebrados por Estado que seja parte da ONU, esses Estados têm a obrigação de remeter esse tratado para registro e publicidade lá nas Nações Unidas. Então, a ONU chama para si uma competência registral, por assim dizer, e de dar publicidade.
aos tratados internacionais. Isso passou a ter muita importância, porque agora a gente pode parar para analisar e chegar à conclusão que o registro e a publicidade do tratado passa a ser uma condição de eficácia do documento internacional. Não é que nem aqui, por exemplo, no direito administrativo, todo ato administrativo, não todo ato, né, mas alguns atos administrativos devem ser publicados. A publicidade é um dos princípios fundantes do direito administrativo, aqui no nosso direito brasileiro. A ideia é parecida, né? Que chega a tal ponto que, se esse tratado não foi registrado, o Estado depois ele perde algumas prerrogativas com relação ao tratado internacional. Ele não pode invocar esse tratado, por exemplo, para fazer uso de uma corte de justiça ou de um juízo arbitral. Ele perde algumas prerrogativas relativas ao tratado em virtude das. Voltou? Estão me ouvindo? Tá. Então vamos que vamos. Se travar de novo, vocês me avisem, por favor. Espero que não mais. Mas talvez por causa do mau tempo aí tenha dado alguma estabilidade na rede, né? Mas eu dizia, então, da leitura do artigo 102, parágrafo 10º da Carta da ONU. Foi daí que travou, né? Vamos lá. Todo tratado e todo acordo internacional concluídos por qualquer membro das Nações Unidas depois da entrada em vigor da presente carta, quer dizer, depois de 45, deverão, dentro do mais breve prazo possível, ser registrados e publicados pelo secretariado. E daí, olha que interessante, ó. Nenhuma parte num tratado não registrado poderá invocar tal tratado ou acordo perante qualquer órgão das Nações Unidas. Então, veja a importância do registro e publicidade. Sem essa formalidade, o Estado não pode invocar o tratado em seu benefício, tá? Então, essa regra, pessoal, da ONU de 1945, ela não é novidade, na verdade, no direito internacional público, tá? Porque desde 1919, no pacto lá da Sociedade das Nações, já havia, ou da Liga das Nações, já havia uma disposição semelhante. Qual que é a finalidade disso? É evitar a existência de tratados secretos, de tratados que não sejam públicos, não é? E que depois são invocados de surpresa
e pegam toda a sociedade internacional desavisada, tá? Como a regra é a objetivação, ou seja, o predomínio do tratado escrito, nada mais natural que esse tratado escrito como documento que interessa a toda a sociedade internacional, ele seja devidamente registrado num órgão próprio e tenha devida publicidade, para que, repito, não haja tratados secretos, tá? Maravilha. Só que, suponha que o tratado foi elaborado conforme as normas da Convenção de Viena, bonitinho, né? Tudo em ordem, só que por um lapso ele não foi registrado. Nós não vamos nem falar aqui de má fé, mas de um lapso qualquer, o que é muito difícil, mas só a título de exemplo. Por um lapso, o tratado não foi registrado. A doutrina coloca o seguinte apontamento. Olha, não é porque não houve o registro que o tratado não deverá ser cumprido em todos os seus termos, né? A falta de registro não desobriga os Estados-partes a completa e restrita observância àquele documento celebrado, tá? O que pode acontecer é que essas partes de um tratado que não foi registrado, se vierem a descumprir, não podem os outros interessados se socorrerem do sistema internacional de solução de controvérsias da ONU. Como, por exemplo, opa, beleza, mas tá tudo bem, Fabiano, tá todo mundo bem, isso é importante, todo mundo com saúde, ninguém se machucou, porque foi feio o tempo, né? Que bom, que bom. A aula depois a gente recupera, né? Isso aí. Então, como nós dizíamos, não é porque o tratado não foi registrado que ele não deve ser cumprido. Ponto. Mas uma vez descumprido, um tratado não registrado, a ONU afasta as suas entidades, os seus órgãos de solução de controvérsias, como, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça. Puxa vida, mas e aí agora? Onde é que nós vamos eventualmente poder solucionar uma controvérsia se a gente não pode se servir da Corte Maior Internacional, que é a Corte Internacional de Justiça, para esse tipo de questão? Turma, nada impede que os estados envolvidos, repito, num tratado não registrado que foi descumprido, nada impede que esses tratados se socorram de um juízo arbitral, de uma mediação, de uma conciliação, mecanismos outros. Mas em termos de corte de justiça, não vão poder utilizá-la, tá? Bom, aí tem aqui alguns detalhezinhos, né, bem interessantes. Como, por exemplo, a situação de que o tratado, ao ser registrado na ONU, no secretariado da ONU, ele recebe um número de série, claro, né? Uma data de entrada nos arquivos e essas burocracias que nós estamos acostumados quando nós lidamos com arquivo e registro de documento, tá? Burocracias importantes, é claro, né? E eventualmente o tratado ele é traduzido para a língua oficial, né, para o inglês, para ficar lá um registro universal do documento, tá? Então, o que mais nós podemos falar aqui sobre registros e publicidade? Ainda falando do registro e publicidade, o próximo passo, está aí no material de vocês, é o assunto relativo à observância do tratado. Parece um tanto quanto lógico, um tanto quanto trivial até. Nós dizemos que um Estado soberano aceitou obrigar-se, ou seja, assumir uma obrigação internacional
perante outros estados soberanos ou organizações internacionais, parece lógico dizer que, se ele, com toda essa força soberana, aceitou uma obrigação, é de bom tom que essa obrigação seja cumprida, né? Então, aqui nós falamos em princípios como a segurança jurídica, como a boa-fé, como a pacta sunt servanda, que já foi objeto de análise. Acho que bateu aqui na rua o carro. Que já foi objeto de análise em outros momentos da aula, né? Em outros momentos dos nossos encontros. Então, o próprio fundamento jurídico do tratado é a sua necessidade de observância, tá bom? Como nós estamos diante da fonte mais importante do direito internacional público, que é o tratado escrito, né, de bom tom que ele tenha força suficiente para obrigar as partes. E daí a gente pode se perguntar, né? Ah, mas e se não cumprir o tratado? Pessoal, no caso de descumprimento do tratado, nós partiremos para uma aula que vem daqui a alguns encontros, mais para o final até já da matéria de direito internacional público, que é o tema dos mecanismos de solução de controvérsias, né? Sempre mecanismos pacíficos de solução de controvérsias. Então, o descumprimento do tratado acarreta uma responsabilidade civil internacional. E aí, nós já dominamos esse tema da responsabilidade civil, né? A responsabilidade civil gera o dever de indenizar, de recompor o dano, com todas aquelas mesmas nuances que nós já conhecemos, mas daí no próximo encontro, quando nós formos tratar desse tema, tá? Então eu trouxe uma observação aí que eu achei bastante pertinente no seguinte sentido, pessoal. Até países, ou inclusive países de regime tipicamente totalitário, ditatorial, eles têm a tendência, não é? Eu não sei nem se é uma tendência, mas eles costumeiramente cumprem aquelas obrigações internacionais assumidas, né? Porque, veja, a questão da autocracia, do regime autoritário, isso se restringe mais a um âmbito de direito interno, tá? No que diz respeito ao direito internacional, é um campo cuja tendência democrática é muito grande. É um campo guiado pelo princípio de que as obrigações devem ser cumpridas. E eventual descumprimento pode, por que não, acarretar até consequências de cunho econômico, que são prejudiciais ao Estado, né? Tá? Então, daí eu trouxe aí um excerto da lei fundamental da antiga União Soviética, né? Que fala aí as relações com outros estados apoiados na observância do honesto cumprimento dos compromissos provenientes dos princípios e normas universalmente reconhecidas do direito internacional e dos tratados internacionais concluídos pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Certo? Nesse aspecto ainda, sobre observância do tratado, o subtítulo poderia ser cumprimento do tratado, né? Mas é que o cumprimento ele é mais abrangente, eu acho, ele tem mais detalhes, porque o cumprimento pode ser de várias formas. Agora, a observância, nós estamos aí no gênero, né? Que é uma atuação de boa-fé. Nesse aspecto da observância do tratado, nós podemos colocar em pauta, inclusive, o artigo 27 da Convenção de Viena, que dispõe algo bastante importante. Geralmente eu cobro em prova também esse dispositivo. Que uma parte do tratado, um Estado parte, um tratado multilateral com 5 Estados partes. Então, o Estado A, B, C, D e E.
Não pode, por exemplo, o Estado C invocar normas do seu direito interno para justificar o descumprimento do tratado internacional. Não interessa, em termos de cumprimento do tratado internacional, o que diz a norma doméstica de cada Estado envolvido. Porque existe também uma tendência de se acreditar, de se constatar, na verdade, que as normas internacionais, os tratados internacionais, têm por base, inicialmente, respeitar os valores da pessoa humana. Então, esse é um grande pilar, não é, dos tratados internacionais. E o segundo seria uma imposição de um cumprimento honesto e de boa fé. Portanto, você imagina, não poderia o Brasil, por exemplo, invocar uma norma de direito administrativo, que seja, a título de exemplo só, para descumprir um tratado internacional de cunho econômico. Por quê? Porque não necessariamente existe um conflito entre essas duas normas, né? Então tá lá, ó. Uma parte não pode invocar as disposições do seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Até porque, durante a elaboração do tratado, esse documento passou pelo crivo do Poder Legislativo, em regra, né, do Parlamento, do Estado parte, e o Parlamento deu aquele documento como condizente com o ordenamento jurídico interno, né? Então, veja, não posso alegar como escusa para inadimplemento, como fuga do tratado, uma norma de direito interno, tá? Até aqui tudo em ordem, pessoal? Não travou mais? Maravilha. Pessoal, então agora nós vamos dar sequência. Vamos que vamos. Eu tenho mais 2 tópicos para tratar com vocês. Tá bem? Que é o ingresso nos tratados mediante adesão, tema muito fácil, a violação do tratado internacional e a anulabilidade do tratado internacional. São 3 temas. O som tá ruim? Tá muito ruim, turma? Será que se eu falasse mais alto? Não, fica à vontade, dona Liliana. Tem que mais é que falar mesmo. Então aqui é para isso. Falo mais alto, continuo assim mesmo. E aí, me ajudem, turma. Dá uma bugada, deve ser a conexão, né? Tá com chiado. Oh, meu Deus do céu, deve ser a nossa rede aí que tá com algum probleminha, né? Tá, beleza. Olha, talvez o bom da gravação é que daí aqui não vai ficar com esses bugs, não vai ficar com esses defeitinhos, tá? Então, assim, eu vou tentar falar mais pausadamente também, para ajudá-los a melhor compreender, e eventual necessidade, vocês podem depois rever a aula, né? Sei que talvez não seja o ideal, né? O problema é no Paraná aqui, né? Choveu até pedra aqui hoje cedo, credo. Muito bom. Vamos lá, então. Vamos dar sequência. Ó, o próximo tema, então, do nosso encontro, do nosso material, tá aí com vocês, é o ingresso nos tratados internacionais mediante adesão. Então, a partir de agora, nós estamos conversando sobre um tratado que já foi elaborado em todas as suas fases e que já entrou em vigor.
né? Ou até não ainda, pode estar em vigência provisória, não tem problema. E alguns estados, ou os estados em geral, que não participaram do processo de elaboração desse tratado, quer dizer, não são membros originários do tratado, querem fazer parte dele. Então, nesse aspecto, é muito tranquilo o estudo, né? Nós vamos entender que é possível, em determinados casos, que estados que não são parte do texto original, que não participaram da criação do documento internacional, venham e façam a sua adesão, passem a integrar um tratado internacional do qual eles não contribuíram para a sua criação, né? Óbvio que esses tratados que aceitam adesão, nós partimos do pressuposto que são tratados multilaterais, né? Tá? Bom, então, os tratados de grande porte, eles podem ser abertos à adesão indiscriminada. Adesão sem barreira nenhuma. Qualquer estado que queira fazer parte pode aderir, né? E daí eu trouxe um exemplo bem importante, a Convenção da Cruz Vermelha Internacional. Qualquer estado soberano que ainda não seja parte dessa convenção pode a ela aderir, né? Fazendo parte aí do Tratado da Cruz Vermelha Internacional, que é um documento de ajuda humanitária, né? Agora, eu tenho outros tratados que eles têm alguma barreira. Então, nós podemos falar num tratado que seja regionalmente aberto, como, por exemplo, da Organização dos Estados Americanos, a Liga Árabe, a União Europeia. Esses tratados são abertos regionalmente, até porque não faria muito sentido, né, a Organização dos Estados Americanos ser aberta a uma adesão ampla e geral, né? E daí a Nova Zelândia, que está lá na Oceania, vai querer fazer parte da Organização dos Estados Americanos? Tem sentido isso? Nenhum. Da mesma maneira que não tem sentido o Brasil querer fazer parte da OTAN, né? Isso, me desculpe quem apoia, mas me parece ilógico, né? É uma organização de cunho militar de estados situados no Atlântico Norte, dali para cima. Não é o caso do Brasil, nós estamos no hemisfério sul, meu povo brasileiro, né? Devagar com o andor, para não passar ridículo também, né? Tá bom? Ou a mesma coisa o Brasil querer fazer parte da União Europeia. Veja, não tem nexo, né? Tá. Eu tenho outros tratados que, por exemplo, são abertos à adesão no que diz respeito a determinadas particularidades, como a língua, falei dos continentes, produção de certa riqueza, né? Então, o tratado lá dos países de língua portuguesa, show de bola. Aí pouco importa onde esse país está no mundo, desde que fale a língua portuguesa. Produtores de certa riqueza, uma organização internacional chamada OPEP, né? Isso eu lembro da época do colegial. Organização dos países que produzem e exportam petróleo. Ora, aí me parece que é razoável se o Brasil se candidatar, porque não importa de onde é o país, mas sim o que ele produz, não é? Então, veja, nós partimos de uma adesão ampla e restrita, como alguns tratados de envergadura universal, notadamente aqueles sobre direitos humanos e direito humanitário, e daí nós vamos para tratados que são parcialmente abertos,
e daí pode ser com relação à localização geográfica, cultura, língua, produção de determinadas riquezas. E nós podemos falar, eventualmente, de alguns tratados que são fechados. Não se admite adesão de ninguém. Geralmente, os tratados bilaterais são assim. Eles são fechados, realizados entre estados A e B. Não há por que estados outros aderirem a um tratado dessa natureza, porque eles têm maiores peculiaridades aos interesses das partes. Bom, como é que se faz procedimentalmente? Bom, o procedimento é o seguinte: o Estado interessado em aderir, ele apresenta uma carta de adesão, no qual ele externa a sua vontade, o seu consentimento em fazer parte daquele tratado aberto, tá? Aí não há que se falar muito em submeter essa carta a um escrutínio. Não há por que ouvir os outros estados que já são parte sobre a chegada de um estado novo, um estado soberano novo no tratado. Simplesmente o estado que aderente manifesta essa sua aquiescência, esse seu desejo de tornar-se parte daquele tratado que já está em vigor ou, enfim, já se encontra elaborado. Também é claro, né, que a adesão deve ser receber sua publicidade para que os demais membros da sociedade internacional entendam e saibam que o Estado brasileiro, por exemplo, está aderindo a determinado tratado internacional, até para fins de cobrança posterior sobre determinadas posturas dos Estados partes. Legal. Alguma dúvida, pessoal? Então vamos lá. Vamos que vamos. Próximo tópico, penúltimo tópico da noite. Violação do tratado internacional. O que a violação do tratado pode trazer como consequências? É isso que nós vamos conversar. Claro que a violação que nos chama a atenção aqui, que é objeto de análise, é uma violação que tem alguma substância, que tenha alguma relevância. Não é que afronte com certa medida o conteúdo, o espírito do tratado. Então, quando a violação é substancial, num documento tanto bilateral quanto multilateral, a violação substancial de um tratado dá às outras partes o direito de não seguir mais o tratado. Dá o direito às outras partes de entender o tratado como extinto, tá bem? Como extinto. Ou suspender o cumprimento. Então, veja que é uma consequência importante, né? Que afeta a própria existência do tratado. Então, dada a magnitude da violação, os demais membros do tratado podem declará-lo extinto ou suspender o seu cumprimento, tá? E daí pode ser uma suspensão total ou parcial, não tem problema. E daí o que acontece? Para além disso, que é uma espécie de desobrigação, né, dos demais membros do tratado, há que se buscar, se for o caso, eventual reparação civil, eventual indenização, reparação de danos, tá? Então, nesse aspecto da violação do tratado, eu vou me ater a esses pequenos detalhes, ou essas linhas gerais, melhor dizendo, porque depois, na nossa aula de mecanismos de solução de controvérsias, nós vamos voltar à violação do tratado internacional. Não é? E daí nós vamos estudar com maior profundidade o tema relativo à violação.
Entrando então agora no último assunto do nosso encontro programado para hoje, eu já vou falar com vocês sobre anulabilidade e nulidade dos tratados, tá? Só um instantinho. Tá, vamos lá. Anulabilidade e nulidade dos tratados. Pessoal, é claro que o Tratado Internacional, antes de mais nada, numa teoria geral do direito, esse documento é o quê? Esse tratado é o quê? É um negócio jurídico, é um acordo de vontades. Lembrem sempre disso, que existe um pano de fundo que nós chamamos de teoria geral do direito, que é onde eu posso encaixar, não é, alguns institutos e a partir dali ter uma compreensão sobre eles. Nesse aspecto, o encaixe do tratado internacional numa teoria geral do direito é de um negócio jurídico, de um acordo de vontades. Então, veja, é possível, sim, que como todo bom negócio jurídico que é, esse tratado possua vícios. Não é porque é feito, não é, no âmbito todo glamuroso, todo charmoso das cidades mais bonitas do mundo, com experts do mundo inteiro trabalhando, que esses tratados estão imunes, né, a vícios. Longe disso, longe disso. Tanto que a própria Convenção de Viena prevê, né, nos seus artigos 48 a 53, artigos 48 a 53, casos de nulidade e anulabilidade. Então, também não vou ficar aqui repetindo esses conceitos do que é nulo e do que é anulável, nós já conhecemos, né? Geralmente, a nulidade e a anulabilidade do tratado está envolvido com o tema da manifestação de vontade, tá? E também, eventualmente, com a forma, é claro, como nós já veremos adiante. Bom, o primeiro caso que nós podemos anotar é o caso de um consentimento irregular da parte. O que quer dizer isso? Bom, no último encontro eu falei para vocês o seguinte: imagina lá que quando o tratado internacional vem para dentro do Estado brasileiro e passa pelo parlamento, e o parlamento decide que aquele tratado não é do melhor interesse do Estado brasileiro. Aí eu falei assim, nesse caso, o chefe do executivo não pode ratificar o tratado, né? Lembram disso? Falamos na sexta-feira. Porque se ele ratificar contra a vontade do parlamento, num primeiro momento ele está incorrendo aí em infração do direito interno, mas essa ratificação contra a vontade do parlamento ocasiona também um vício internacional. Olha lá, ó, ocorre quando o executivo ratifica o compromisso internacional desrespeitando norma constitucional sobre competência para celebrar tratados. Então, quando o parlamento nega que aquele tratado deva ser ratificado, o parlamento retira a competência do Poder Executivo. Nesse caso, nós temos aquilo que é chamado de ratificação imperfeita. Ou seja, é a ratificação realizada contra o parecer do parlamento ou ainda por autoridade que não tem a competência para ratificar. Então, aqui o exemplo é outro. O parlamento deu o tratado como de interesse do país, devolveu para o Poder Executivo, só que ao invés do presidente da República, ao invés do presidente da República fazer a ratificação, quem correu lá foi o ministro da Justiça. Né? Ministros da Justiça cada vez mais espetaculosos nesse país. Aí o ministro da Justiça não se deu por rogado. Foi lá e ele mesmo
ratificou o documento internacional. Quer dizer, ele não tem competência para tanto, a Constituição não lhe deu poderes para isso. Dessa forma, nós estamos falando de uma ratificação imperfeita. No nosso exemplo, também poderia ser o ministro de Relações Exteriores, né? Que faz essa ratificação. Né? Tá certo? Maravilha. Então, isso é uma ratificação imperfeita. Além disso, turma, como causa de anulabilidade, nós temos aqui, ó, aqueles tratados concluídos quando o consentimento é fruto de erro, dolo, corrupção, né, do representante do Estado. Quer dizer, são todos vícios do consentimento. Concorda? E aqui, ó, são direcionados ao representante do Estado, à pessoa natural que representa um Estado. E essa pessoa foi coagida ou agiu com erro. Lembra o que é o erro? Né? Falsa representação da realidade. Ou agiu com dolo, de prejudicar. Pois bem, comecemos lá então a falar da coação. A coação aqui, turma, ela é tratada pela doutrina em duas vertentes. Primeira, a coação com relação ao representante. Desculpa, às vezes eu fico gaguejando aqui, tá vindo um som da sala ali, me atrapalha um pouquinho, mas vamos lá. Então, o que acontece? Essa coação pode vir sobre a pessoa natural do representante do Estado, uma situação miraculosa, né? Miraculosa não, espetaculosa, só para você entender. Um exemplo bem absurdão, assim. O presidente do país, por exemplo, do Estado soberano, tem a sua família sequestrada por um outro país. E daí vem a coação. Se você não celebrar o tratado nos termos que interessa ao Estado coator, a família vai ser assassinada. Né? Isso é um exemplo. Ou então, quando eventualmente existe uma ameaça de uso da força. Se não manifestar assim, assim, assado no tratado, o Estado coator vai usar de sua força militar, ou vai impor um embargo econômico, ou enfim, algo que cause mal, um mal injusto, claro, àquele Estado que está sendo coagido. Daí é uma coação institucional. No primeiro exemplo, é uma coação pessoal. Tanto uma quanto outra, uma vez demonstradas, geram a nulidade do tratado. O tratado é nulo, ponto final, não surte efeito nenhum. Tá? Tá lá no artigo 51 da Convenção de Viena. Por outro lado, nós temos os casos daí que um pouco mais difíceis de demonstrar. Né? Se a coação já é, em certa medida, difícil de demonstrar, imagina o erro, imagina o dolo. Né? Mas eles têm a sua previsão. Então, o representante do Estado lá, na elaboração do tratado, por exemplo, eu não vou dizer induzido, porque induzido seria dolo, mas recebendo informações da sua delegação, interpreta essas informações de forma equivocada e assina ou ajuda a criar cláusulas do tratado que, em última instância, prejudicam o seu próprio Estado soberano. Veja, com uma falsa representação da realidade, com uma falsa interpretação dos dados, a parte, então, erra sozinha e daí conclui tratado que é contrário aos interesses do seu Estado ou prejudica o seu Estado. A mesma coisa com o dolo. Só que o dolo, daí, esse representante seria induzido a erro, né? Por terceiro. Que, por que não? Pode fazer parte da sua própria delegação, né? Não é impossível de acontecer. Maravilha. Nesse aspecto, turma,
como são causas de nulidade, tem como único e possível efeito tirar toda e qualquer possibilidade daquele tratado surtir efeitos no mundo jurídico. Né? Ele esvazia o conteúdo do tratado. Aí vem a pergunta, né? Para a gente ir aí encaminhando. E os casos de espionagem sobre o governo alheio? Pessoal, isso vai um pouco na toada daquele escândalo que o Edward Snowden denunciou, lembra? Do Wikileaks lá. E a NSA, a Agência Nacional Americana lá de Espionagem, que chegou a conhecimento público, por exemplo, no Brasil, que os e-mails, o celular, as formas de comunicação da presidência da República estavam sendo espionados. E daí eu fiquei me perguntando e fui buscar na doutrina e tal, na artigos científicos, algo nesse sentido, com a seguinte pergunta, não é? A espionagem, ela seria causa de nulidade de tratados internacionais? Porque você tem que concordar comigo que o Estado espião, ele possui informações privilegiadas. Se a espionagem for bem feitinha mesmo, que geralmente é, eles têm mais informações do que o próprio Estado espionado. Né? Não é aquilo? Conhece mais de você do que você mesmo. E de posse de todas essas informações privilegiadas, vai para uma mesa de negociações. Né? Bom, a conclusão que a doutrina tem chegado, turma, embora o tema seja razoavelmente espinhoso, é que primeiro já é uma baita afronta à soberania nacional, né? Uma ideia de espionagem, mas isso acontece não é de hoje, né? Desde quando as civilizações se formaram, me parece que essa questão da espionagem nos acompanha. Mas em termos de tratados internacionais, o uso de dados obtidos pela espionagem, e daí também, claro, a dificuldade de provar isso, né? Mas uma vez demonstrado, causa nulidade do tratado internacional, para que um Estado não tenha uma absurda e imensa vantagem sobre os demais, notadamente no campo econômico, financeiro e comercial, né? Tá bom? Então, a espionagem seria caso de nulidade do tratado. Joia até aqui, turma? Joia, né? Tá. Beleza. E daí, como é que fica o tema do ius cogens, ou cogens, ius cogens, ou ius cogens, ou normas imperativas, que já sabemos o que é, e o tema das nulidades? Bom, nós vimos que a nulidade do tratado ela pode advir de algumas fontes. Coação, erro, dolo, por exemplo. Mas também a nulidade do tratado pode advir da sua violação, da sua contrariedade, da sua afronta às normas imperativas. Eu já fiz essa explicação, ainda que en passant, em aulas anteriores, vou retomar. Tá? O que acontece? Se houver um conflito entre o conteúdo do tratado e as normas imperativas, esse tratado é nulo. A Convenção de Viena estabelece no seu artigo 53, com todas as letras, que toda vez que um tratado internacional violar normas imperativas, o tratado é nulo. Só retomando aquele raciocínio. Eu parto de um pressuposto e de um raciocínio até intuitivo que nós temos, depois de tudo isso que nós já aprendemos nesses 5 anos de faculdade, que é o seguinte: eu tenho a norma imperativa aqui, anterior, e um tratado posterior que conflita com ela. Então ela vai
e nulifica esse tratado. Certo? É a mesma coisa que a gente pode falar das leis. Eu tenho a Constituição aqui, uma norma inconstitucional, a Constituição vai lá e expurga, né, essa norma inconstitucional. Esse raciocínio é perfeito e plenamente possível. Aí, num passo posterior, adiantando um pouco, aprofundando um pouco a ideia de normas imperativas e da sua força, nós chegamos a um segundo raciocínio, que é assim, as normas imperativas, turma, elas não estão num bloco escrito na pedra. Quer dizer, elas podem mudar, elas podem ser aumentadas. Eu posso melhorar o rol de normas imperativas conforme a dinâmica social, especialmente da sociedade internacional. Então, supõe agora que eu tenho um tratado X, e uma nova norma imperativa, um novo princípio geral de direito, que conflita com aquele tratado que é anterior. Veja, essa norma imperativa, ela retroage e destrói o tratado anterior, que agora afronta a norma imperativa nova. Então, essa norma imperativa, ela tanto atinge tratados posteriores a si, quanto anteriores à sua criação. Ela tem uma eficácia retroativa, tá? Esse é um raciocínio que pode parecer pegadinha, mas ele é muito fácil de se entender. Se você fizer uma comparação com o direito interno, o que acontece com as normas anteriores a uma nova Constituição? Elas são submetidas a um controle de constitucionalidade? Não. Elas são submetidas a um controle de recepção ou não recepção. Mas qual que é o efeito prático? Tanto no controle de constitucionalidade quanto na não recepção, a norma é expurgada do ordenamento, né? Aqui no direito internacional, o raciocínio é idêntico. Então, tanto a norma imperativa alcança tratados que são posteriores à sua existência, quanto retroage para buscar tratados anteriores à sua existência, para garantir que não haja documentos internacionais vigentes que afrontem esse núcleo de normas imperativas, inderrogáveis, verdadeiras cláusulas pétreas internacionais. Tá? E daí, ao finalzinho, nós colocamos ali, né? Conflito entre tratado e norma de direito interno. Já conversamos sobre isso quando estudamos lá monismo, dualismo e monismo nacionalista ou monismo internacionalista, monismo com prevalência no direito internacional. Geralmente, dá-se preferência para a norma interna, tá? Para a norma interna, para a norma doméstica. No nosso caso brasileiro, né? Só posso falar pelo caso brasileiro. E daí o que acontece? Deixa eu ver. Tá, na próxima aula, eu vou deixar anotado aqui, nós vamos conversar, não estou terminando a aula, tá? Só estou avisando. Na próxima aula, nós vamos trabalhar o controle de convencionalidade. Aí. Por quê? Porque quando nós falamos do conflito da norma interna e o tratado, dando preferência para o direito interno, nós temos que entender, em certa medida, que esse tratado ele foi internalizado. Então, na verdade, passa a ser um conflito interno entre uma norma produzida no direito brasileiro e uma norma produzida no direito estrangeiro, mais internalizada, porque eles passam, esses tratados internacionais todos passam pelo filtro, não é, do poder legislativo. Então, na verdade, eu estou praticamente diante de um conflito interno. A única diferença entre as normas é de onde elas foram produzidas, de onde elas nasceram. Aquilo que nós chamamos de norma interna foi produzida pelo Parlamento Federal. Aquilo que eu chamo de norma internacional foi produzida no âmbito do direito internacional público
mas internalizada também por esse mesmo parlamento, né? Tá bom? Claro que nós estamos diante aqui de um conflito que pode ser resolvido com aquelas regras de conflitos de normas que nós já aprendemos. O princípio da especialidade, podemos falar também do princípio da anterioridade, a nova lei revoga a lei anterior e assim sucessivamente, tá? Por isso que eu vou deixar anotado aqui para nós conversarmos novamente sobre controle de convencionalidade no encontro vindouro. Pessoal, tudo ok até aqui? Tá tudo em ordem? Sim ou não? Tá, valeu, Vinícius. Bom, nós estamos aí com 8h30 de aula. Já vai para 1h15, né? Começamos hoje religiosamente às 19h15. Eu vou fazer o seguinte, tá? Se vocês concordarem. O tema número 6 da extinção dos tratados, eu vou deixar para nós conversarmos na nossa aula de sexta-feira, que é um tema mais leve e mais tranquilo. E daí, na sexta, sobrando um tempinho, e vai sobrar, porque é um tema mais curto, nós já conversaremos aí sobre controle de convencionalidade como um grande parênteses, não é, que nós vamos colocar nesse nosso estudo. Pode ser assim, meus queridos e queridas? Pode, né? Ótimo. Então tá, eu só vou relembrar então que por favor, quem não pôs ainda o presente aqui no chat, pode fazer, dá tempo ainda, tá? E daí então, acho que estão liberados aí para tomar um ar, dar uma descansada. Eu sei que daqui a pouco vocês têm aula novamente, né? Então,